Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Mais uma vez, bem-vindos aqui à minha bagunça. Meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do capítulo 9 da Era dos Impérios. Capítulo do título As Artes Transformadas, né? Ele fala basicamente que durante o final do século XIX, início do XX, as artes passaram, né, por uma crise grande, né, de identidade. Os artistas eles começaram a experimentar novas formas de poder fazer arte, né? O cinema começou a ganhar bastante espaço e a classe média começou a consumir mais o que foi considerado como a arte popular, né? Mais a cultura popular. E essa busca por inovações acabou gerando também tensões entre as classes, principalmente ao que dizia respeito às tradições, né? E a modernidade, esse pequeno conflito entre a tradição e a modernidade. Deixa eu preparar aqui a minha leitura. A dinâmica aqui é muito simples, pessoal. O resumo do capítulo vai ficar na tela aqui no meu computador. Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês a fixar o conhecimento. É bem simples. Se vocês tiverem interesse nas obras anteriores dessa coleção, tudo aqui vou deixar no card, tem playlists aqui no canal com esses livros destrinchados por capítulos e partes. Apresentações feitas, pessoal, e cara de sono também à parte. Deixa eu começar aqui a leitura para dar início ao trabalho. Simbora, galera. Bom, vamos lá. Entre 1870 e 1914, a burguesia, ou seja, a classe média alta daquela época, ela passou por uma crise de identidade que acabou assim, afetando bastante a arte. As formas tradicionais de arte e as referências que as pessoas estavam acostumadas, elas começaram a perder força. Nesse cenário, os artistas eles começaram a explorar novas ideias e também experimentar coisas diferentes, fugindo, né, do que era considerado até então o normal daquela época. Muitas pessoas, por outro lado, elas não gostaram muito dessas mudanças, preferindo continuar apreciando, né, obras mais clássicas, aquelas que já eram assim aceitas há bastante tempo. Mesmo assim, até esse tipo de arte clássica começou a ser questionada. Por exemplo, várias esculturas antigas que antes eram vistas como assim o auge da arte, elas acabaram sendo questionadas, elas acabaram meio que ficando de lado e algumas até quase que esquecidas. A única que realmente continuou destaque foi a famosa Vênus de Milo. Se você não conhece, dá uma googlada aí e procura. E isso tudo, galera, mostra como esse período ele foi assim de realmente grandes mudanças e também de incertezas na arte. Assim, novas tendências surgindo e o que era clássico, né, passou a ser visto até como antigo, começou a ser reavaliado. No final do século XIX, a cultura que era considerada uma cultura de elite começou a enfrentar alguns desafios por causa das novas formas de arte que estavam surgindo e ganhando bastante popularidade. Dois maiores exemplos que o resumo cita são o cinema e o jazz. Mesmo que o cinema ainda tivesse assim nos seus primeiros passos, ele já estava começando a mudar a maneira como as pessoas consumiam a cultura. Essas novas formas de arte começaram a atrair assim a atenção de muita gente, né? Do público no modo geral, da massa. E isso mudou o jeito que as artes e as pessoas interagiam. Apesar dessas mudanças, os artistas mais inovadores, eles ainda conseguiam manter uma conexão com o público que era considerado mais refinado, né? E muitos dos trabalhos feitos por compositores e artistas da época... Desculpa, pessoal. Tô fungando direto, tô resfriado. Simbora. Eles foram incluídos e valorizados dentro do repertório mais tradicional
e considerado repertório erudito. Preste atenção nessas diferenças. No mundo da literatura, autores como o Thomas Hardy, Thomas Mann e o Marcel Proust ficaram assim, bastante famosos, mesmo que muitos das suas obras tenham sido lançadas depois de 1914. Já de outro lado, né, escritores como o Arnold Bennett e o A.G. Wells não tiveram assim tanto sucesso de cara. Demoraram mais para poder emplacar no teatro. Caras como Ibsen, Shaw, no começo eles eram considerados polêmicos e acabaram sendo vistos assim como clássicos com o tempo. Para ver como é que a mentalidade se transformou. No início da carreira dos caras era, oh meu Deus, polêmico. Esses polêmicos se tornaram clássicos. Uma parada parecida aconteceu com os pintores impressionistas e também pós-impressionistas. No início, eles eram considerados revolucionários, só que depois eles foram reconhecidos como grandes mestres da arte, né? Ganharam um lugar até em destaque na própria história. Durante o período de pré-guerra, teve uma separação muito evidente entre os artistas mais experimentais, que era chamada a avant-garde, né? E o público em geral. Essa galera da avant-garde era formada por intelectuais, artistas e também críticos que tentavam inovar e trazer coisas novas para a arte. Mas o que rolou é que o público comum ele não se conectou com essas ideias, né? Por exemplo, artistas como o Schoenberg, acho que a pronúncia é essa, ele mexia com música, e os cubistas, que tinham um estilo bem diferente de pintar, não tiveram a mesma fama, ou sequer mesmo a mesma aceitação que os nomes mais conhecidos, né? Como, por exemplo, Wagner na música ou Van Gogh na pintura. No caso do Picasso, que foi um artista absurdamente talentoso, as pessoas admiravam ele por ele ser uma espécie de fenômeno, né? E não tanto pelo impacto direto ou pelo prazer de ver as obras dele, especialmente aquelas criadas antes dele começar com o cubismo. No final do século XIX, a classe média nas cidades começou a ganhar mais dinheiro e a se interessar mais por cultura, né? Teatro, música, arte no geral. Isso fez com que as artes crescessem bastante porque atingiram a classe média, começaram a atingir o amplo público. Por exemplo, na Alemanha, ali, né, um recorte entre 1870 e 1896, o número de teatros simplesmente triplicou. Ao mesmo tempo, os eventos como os concertos, Promenade e a Medici Society ajudaram a espalhar ainda mais a cultura para as pessoas consideradas comuns. As pessoas ricas e os museus estavam comprando muitas obras de arte, tanto antigas quanto novas. E isso mostrava que a cultura estava, assim, meio que em alta. Todo mundo queria consumir cultura. Nesse período também surgiram novas formas de arte, como os retratos feitos por artistas, como o John Singer Sargent, péssima pronúncia. E muitos projetos também de arquitetura, eles começaram a ser encomendados, né? Tudo isso que estava rolando, né, em todos os âmbitos da arte, mostrava realmente, né, a valorização da arte e da cultura na época. O público das artes estava ficando cada vez mais rico, mais variado, e estava aberto a novidades, o que era uma coisa muito legal. A cultura virou uma espécie de jeito de mostrar que as pessoas de diferentes classes sociais, elas estavam conquistando mais espaço nesse âmbito, né? Como o piano de armário acabou virando comum nas casas da classe média. Também começou a mostrar metas políticas e sociais. A
aparecendo em grandes monumentos e estátuas, né, as figuras políticas, as figuras de importância, né? Como o piano, que está dito aqui no exemplo, se tornou uma figura de importância. E mesmo com mais artistas no mercado, a imprensa e também a publicidade cresceram. Acabaram ajudando bastante, permitindo que mais pessoas, diferentes classes, ganhassem a vida fazendo arte. No final do século XIX, a arte na Europa e em outras partes do mundo começou a se expandir mais. Artistas de lugares bem diferentes, né? Japão, África, América Latina, começaram a influenciar a arte ocidental. Eram vistos como coisas exóticas e bem interessantes. Como eu falei, a arte estava aberta para novidades. Muitos desses artistas eles acabaram se mudando para cidades como Paris e Londres, que eram tidos como grandes centros culturais da época. Nomes famosos que eram de diferentes países passaram a fazer parte, né, da escola de Paris. Isso tudo mostrava realmente, né, que as artes estavam abertas à diversidade. Então, essa troca de influência, ela não aconteceu assim somente na arte tradicional, ela também rolou nas novas formas de expressão, né? Tanto na arte popular quanto na arte que era considerada mais refinada, erudita. A cultura refinada ela virou um lugar onde se encontravam coisas de vários lugares, né? Tanto locais quanto os importados. O pessoal do Ocidente começou a se interessar por livros e movimentos artísticos de países bem diferentes, né? Como diz aqui no exemplo, a Rússia, a Escandinávia, também começaram a adotar estilos de arte britânicos, né? Como a Arts and Crafts, que apesar dos autores importantes e do desenvolvimento cultural em lugares menores, né? Mais periféricos, ainda tinha muitos problemas de debate sobre como avaliar a literatura a nível internacional. Inclusive, isso até afetou a escolha do Prêmio Nobel de Literatura. O mundo ele viu uma grande transformação, né, no âmbito das artes e da cultura. A produção artística crescendo bastante, né, ao mesmo tempo diferentes pessoas puderam acessar as artes e a cultura que antes eram mais restritas a poucas pessoas, né? Grandes construções, pô, Torre Eiffel. Quem não conhece a Torre Eiffel? E os primeiros arranha-céus dos Estados Unidos, eles mostraram assim como que a arte e a tecnologia estavam se misturando. A cultura estava se espalhando e se tornando mais acessível, enquanto os nacionalismos eles estavam se moldando em torno de figuras históricas e culturais. Esse período ele foi marcado por muita criatividade e inovação nas artes. Só o fato de diferentes artistas produzindo diferentes tipos de artes serem aceitos pela sociedade já mostra assim, um avanço muito assim, à frente do que o que era considerado comum na época possibilitava. Parecia que a sociedade estava avançando e que a cultura estava triunfando. Só que, na verdade, isso era uma parada assim, meio que ilusória. Muitos artistas, como o Thomas Mann, quando era jovem, né, tinha um tipo de orgulho da decadência da época. Como se essa fosse uma característica marcante, até mesmo positiva. Só que as artes mais sofisticadas, elas não estavam realmente conectadas com o quê? Com o dia a dia da sociedade. A expectativa de que a mente humana iria progredir, que a sociedade burguesa, né, ia evoluir continuamente, ela não aconteceu como parte da população, os mais estudiosos esperavam.
Um historiador importante, né, o Gervinus, ou é Gervinus, não sei como se pronuncia, ele acreditava que uma política liberal e nacional era essencial para um renascimento literário na Alemanha. Só que no final das contas o pessoal começou a valorizar mais a herança clássica. Olhando para trás, né, para as obras do passado, em vez de dar atenção às obras contemporâneas, muitas vezes eram vistas até como decepcionantes ou, em casos mais extremos, até indesejáveis, né? A gente está falando de Alemanha. Com mais gente tendo acesso à educação, consequentemente mais gente subiu na vida, né? Como a classe média e a classe média baixa. As elites começaram a procurar coisas culturais mais exclusivas que não fossem tão acessíveis para todo mundo. E isso acabou criando uma crise nas artes, porque o que era considerado moderno estava se distanciando do que era contemporâneo, ou seja, das coisas novas que estavam surgindo. No começo, essa diferença não era assim tão grande. Só que a partir de 1880, o conceito de modernidade, né, e o termo avant-garde, que se refere a algo bem inovador, à frente, né, do tempo, do seu tempo, começaram a se espalhar mais. E com isso, a distância entre o público geral e essas artes mais ousadas começou a diminuir. Porque o gosto da classe média foi mudando e aceitando essas novas ideias culturais. Na década de 1900, na virada do século XX, a burguesia começou a aceitar mais facilmente essas novidades culturais. Por exemplo, obras de compositores como o Wagner e o Strauss, que assim, eram bastante diferentes do que se ouvia antes. Elas acabaram sendo bem vistas, né? Começaram-se a admirar essas obras diferentes. Estilos de ópera mais realistas também ganharam popularidade. Do lado comercial, empresas que seguiam tendências fora do padrão, como as lojas Hills e Liberty em Londres, começaram a fazer mais sucesso. Na Grã-Bretanha, a opereta Patience, de Gilbert Sullivan, criticou o estilo estético da época, e o movimento Arts and Crafts, liderado por William Morris, influenciou muito o design de interiores das casas das pessoas mais instruídas. Esse movimento mostrava um gosto mais refinado e também intelectual da burguesia. Teve um momento em que várias áreas, como a arte, a cultura e as ideias sociais, estavam todas interligadas e influenciando umas às outras. Por exemplo, no grupo como o New English Arts Club e movimentos como o Art Nouveau, eles usavam palavras parecidas para descrever a nova mulher. Tema do vídeo passado, quiser dar uma conferida, eu vou deixar até aqui no card. Uma ideia moderna da época, né? A ideia de nova mulher. Isso mostrava que a maneira de pensar sobre as mudanças sociais e culturais, ela estava realmente conectada. Além disso, conceitos como juventude e renovação, representados pelo movimento Jugendstil, não sei pronunciar, tá escrito aí, na Alemanha, e pelo grupo Jungwein, na Áustria, também apareciam símbolos usados nas manifestações de trabalhadores do 1º de maio. E isso também mostra, né, que a arte e a luta pelos direitos trabalhistas estavam ligadas. Como eu falei, todos os âmbitos estavam se conectando. O socialista, visto como o futuro, ele se conectava até com o que era considerado a música do futuro do Wagner, onde alguns líderes de esquerda enxergavam ideias socialistas, mesmo que isso não seja assim muito claro hoje em dia. Até pensadores que não eram exatamente progressistas, como o Nietzsche, eles foram reinterpretados pela esquerda anarquista
como sendo parte assim, de um novo pensamento moderno. Tudo estava meio que misturado, né? Arte, política, cultura e um movimento de ideia influenciava o outro. Durante a Depressão, muitos artistas começaram a focar em temas sobre as pessoas oprimidas e as lutas que os trabalhadores tinham no dia a dia. Mesmo que vários desses artistas não tivessem diretamente envolvidos com movimentos considerados rebeldes, eles se inspiravam em autores que criticavam as normas da sociedade da época. Escritores russos e também naturalistas que mostravam o lado mais difícil da vida, eles eram muito admirados. Se valorizava muito quem falava sobre as realidades sociais, né? Aqui no resumo dá alguns exemplos de autores. Émile Zola e o dramaturgo alemão Humpmann, pronúncia, eram muito respeitados por abordar justamente esses temas, né? Fora isso, né? Van Gogh, Munch, Kat Kollwitz mostravam uma espécie de empatia pelas pessoas que estavam sofrendo. Eles usavam estilos que iam além assim do simples realismo. Era uma parada além, né? Que tocava realmente as pessoas. Ao mesmo tempo, outros artistas que defendiam a arte pela arte, né? Defender a arte pela arte, também tinham simpatia pelo socialismo e também pelo anarquismo, né? Mesmo que os seus estilos fossem mais voltados para a estética do que para os temas sociais. O movimento Arts and Crafts queria reconectar a arte com o trabalho manual. Eles acreditavam que o ambiente em que as pessoas viviam deveria ser bonito e também funcional, feito por pessoas que realmente se importavam com o que elas estavam criando. Esse movimento ele influenciou muito áreas como arte, educação e até mesmo planejamento de cidade. Depois veio o Art Nouveau, que foi uma espécie de evolução do Arts and Crafts. Mostrou a tecnologia da época como um estilo decorativo que usava, né, muito a natureza também como inspiração. Mas o Art Nouveau teve um problema. Ele queria sim, ser acessível para todo mundo, só que ao mesmo tempo ele era muito sofisticado, consequentemente caro, né? O que acabou limitando bastante o seu alcance, né? Por isso ele acabou não durando muito tempo, ele não se tornou popular. A partir do meado dos anos de 1890, o foco das pessoas começou a mudar, a empolgação com as ideias políticas mais radicais diminuiu e os artistas passaram a se preocupar mais com questões técnicas do que com grandes movimentos sociais, né? E também intelectuais. Essa mudança assim, foi um marco bastante importante em comparação ao que vinha acontecendo antes. As artes da vanguarda, que são aquelas que tentam inovar, né? E além do que já estava sendo feito, enfrentaram bastante desafios porque elas estavam tentando entender melhor o que significava ser moderno e o que realmente era a realidade, né? Na Secessão de Viena, um grupo de artistas disse que cada época deveria ter a sua própria arte e que a arte deveria ser livre para poder se expressar. Mesmo em 1911, Vassily Kandinsky, que foi um dos primeiros a fazer pinturas totalmente abstratas, ainda tinha um pouco de receio de se afastar completamente da natureza nas suas obras. Ele achava que se não tivesse nenhum elemento da natureza, a arte poderia acabar ficando sem vida, só com padrões vazios. Os artistas da época estavam lidando com grandes dúvidas sobre o que realmente era a natureza, como poderiam representar a realidade. E isso, galera, mostrava que tinha sim
uma incerteza, né, crescente sobre como retratar o mundo. Nesse período as pessoas enfrentavam um conflito entre a natureza, né, o mundo real, o que a gente pode ver e tocar, e a imaginação, as nossas ideias, sonhos, né, criatividade no modo geral. Isso acontecia porque os valores e crenças do século XIX, que antes pareciam assim muito firmes, eles começaram a ser questionados, né? Especialmente por pensadores como um dos maiores pessimistas ou realistas de todos os tempos, Nietzsche. Se você está triste, desiludido com o mundo, não leia Nietzsche. E ele achava que assim, a linguagem e os símbolos usados para poder expressar essas ideias, elas não funcionavam tão bem. Entre 1880 e 1914, muitas esculturas e também construções, como Estátua da Liberdade e o monumento a Vítor Emanuel, representavam um passado que, o nome já diz, representava um passado que ficou para trás, né? O passado, aquelas artes assim, mais monumentais e tudo mais, representavam o passado, o clássico. As pessoas começaram a procurar novas formas de expressão e muitas vezes elas se inspiravam em culturas diferentes, como a do Egito Antigo e a da África, eram consideradas bastante exóticas. E isso mostrava, galera, tanto uma insatisfação com o que passou a ser considerado antigo, quanto uma incerteza sobre o que vinha pela frente. Em resumo, estavam tentando entender e expressar um mundo que estava mudando. Só que aí que começou a ter as maiores dificuldades. Também tinha dificuldade que alguns movimentos artísticos e filosóficos eles tiveram ao tentar misturar a realidade com a subjetividade. Ou seja, a forma como cada pessoa vê e interpreta o mundo. No positivismo, né, acreditava-se que a realidade era algo objetivo, que podia ser descoberto e compreendido de forma direta. Só que com o tempo essa ideia foi sendo questionada, né? Começou a se pensar que a realidade não é uma parada que simplesmente existe, né, lá fora, mas é uma coisa que é construída pela mente de quem observa. Eu não sei se ficou muito claro. Se não ficou, volta umas 60 vezes. Na visão mais radical, essa ideia, a realidade praticamente desaparece, sobrando somente a perspectiva individual do criador, né? O que, logicamente, tornava difícil a comunicação, consequentemente, gerava críticas, né? Que cada um enxerga o mundo de forma diferente. A vanguarda artística, que tentava inovar, né, expressar novas ideias, ela se via num dilema, né? Vou tentar condensar isso. Eles queriam ir além das emoções e percepções do artista. Só que com isso eles acabavam entrando em contradições porque eles queriam expressar a realidade de acordo com a sua visão de realidade. O que é diferente da visão de realidade do povo, de cada um, né? É o que entra aqui, né, no termo de subjetividade. O Art Nouveau, ele é um estilo artístico que adorava usar formas ornamentais, né, como ramos, flores, né, figuras femininas, mas isso parecia bastante contraditório com a crítica que o movimento Arts and Crafts fazia à sociedade da máquina e à ciência moderna. O Arts and Crafts, liderado pelo William Morris, já falei 2 vezes, fica a terceira. Falei 2 ou falei uma? Enfim, fica mais uma. É importante saber que esse cara liderou esse movimento. Defendia a volta do artesanato
e era contra a produção em massa, né? Que, ironicamente, o Art Nouveau acabou abraçando essa parte, né? Van der Velde, que era fã tanto do Morris quanto do Art Nouveau, ele começou a questionar se esse estilo assim, cheio de sentimentalismo, combinava com o mundo moderno, que era muito mais focado na racionalidade, nas máquinas e etc. Já o arquiteto Adolf Loos, que tinha uma visão assim bem diferente, ele achava que a ornamentação era um crime. E preferia um estilo assim mais simples, mais funcional, que sem enfeites desnecessários, né? Era a visão dele. Os arquitetos que foram influenciados pelo Morris, consequentemente pelo Art Nouveau, eles começaram a mudar o jeito de pensar e de também projetar as suas obras, né? Eles pensaram em focar mais no funcionalismo, que é uma abordagem que valoriza assim, simplicidade, né, da forma e dos materiais, sem os enfeites considerados desnecessários. Eles queriam uma parada funcional. E essa mudança aconteceu porque as novas tecnologias estavam surgindo, cara. Consequentemente, o jeito de se projetar, de se fazer as coisas, as novas ferramentas, né, estavam substituindo as formas mais antigas, né? O funcionalismo, ele buscava uma parada assim, mais direta, né? Tanto na estrutura quanto na aparência. O que era bem diferente da ideia do Art Nouveau, que ele tentava unir estrutura e a decoração de forma harmoniosa, né? Como se fosse assim, uma espécie de obra de arte total. O modernismo na arquitetura, ele começou porque as formas tradicionais de construir e decorar os prédios já não combinavam mais com o mundo, né, novo que estava surgindo no final do século XIX, cheio de tecnologia, de mudança e tudo mais. Os artistas e os arquitetos da época, daquela época, que faziam assim parte da vanguarda, do que era considerado a vanguarda, eles queriam criar uma parada nova que representasse melhor essa realidade. Só que muitas vezes eles ainda olhavam, né, para o passado em busca de inspiração, só que acabavam largando esses estilos mais antigos porque eles simplesmente não funcionavam mais. A tecnologia estava se renovando. Isso não aconteceu só na arquitetura. Também aconteceu na música, nas artes, né? Em modo geral, onde as novas formas de expressão, elas foram inventadas para poder ir além das limitações do que era feito antes, né? Essa frasezinha que eu acabei de falar amarra muito do conteúdo desse capítulo. Cara, vamos lá. De novo, né? Essas mudanças, essa mudança de fazer as coisas acontecerem, não aconteceu somente na arquitetura, né? Aconteceu em vários diferentes âmbitos da arte, onde as novas expressões elas foram inventadas para poder ir além das limitações do que já estava sendo feito. Se pegar essa visão aí, se isso for o gatilho para te fazer lembrar do conteúdo desse capítulo, meu irmão, sucesso. Confia, segue a cal. Na literatura, a mudança ela acabou sendo mais suave, especialmente na poesia, que foi evoluindo a partir dos movimentos anteriores, né? Como o simbolismo, por exemplo, mas foi uma parada mais ali, lentinha. Desde o Nietzsche, muitos acreditavam que a crise das artes, ela refletia uma crise maior na sociedade da época. No século XIX, né, sociedade burguesa que era bem estruturada, com valores bem definidos e tudo mais, cara, ela simplesmente estava começando a desmoronar.
partir de 1900, como diz aqui, as artes elas começaram a mudar a maneira, assim, bem visual. Antes, né, no final do século XIX, as inovações artísticas eram mais compreendidas pelo público, mas com o cubismo surgindo, né, em 1907, teve um pulo, teve uma mudança. Até 1914, o modernismo já tinha, assim, muitos aspectos novos, mas a avant-garde, ou seja, mais uma vez, né, a arte mais inovadora, mais experimental, estava seguindo caminhos que o público geral tinha dificuldade de entender, né? Lembra que eu falei que os artistas estavam colocando mais a subjetividade na forma de tentar expressar a realidade? Tá aí. A arte moderna começou a se afastar do gosto comum das pessoas. E isso criou uma diferença grande entre o que os artistas estavam fazendo e o que o público gostava. Por exemplo, compositor Richard Strauss. Ele tentou uma parada bem nova, né? Ousada, com a sua ópera Electra, de 1909, mas não foi bem recebido pelo público, né? Apesar de hoje ser considerado revolucionário, inovador e tudo mais. Na época não foi recebido bem pelo público. E ele percebeu que as pessoas elas já não estavam interessadas nas suas ideias mais radicais, e ele decidiu voltar a um estilo mais popular, como Rosenkavalier, em 1911. Vocês sabem que a minha pronúncia é horrorosa, mas está escrito aí no resumo. É isso aí. Só algumas pessoas, assim, da alta classe, né, além da alta sociedade, dos negócios, conseguiram fazer a arte moderna se conectar com um público maior. Antes de 1914, as novas ideias de arte elas eram geralmente só para um grupo mais elitista, por assim dizer. Mesmo que essas ideias fossem bem diferentes do que se fazia antes, elas ainda não tinham mudado a cultura de uma forma mais profunda, né? A grande mudança veio com a sociedade se tornando mais democrática e os empresários começando a investir em coisas novas, investir em coisas diferentes, não somente nas artes tradicionais. Isso, consequentemente, ajudou a popularizar as artes, né? E trouxe também a tecnologia para a cultura. Isso mudou muita coisa no século XX. No final do século XIX, galera, as cidades elas estavam assim, crescendo pra caramba, né? Se tornando enormes, por assim dizer, realmente enormes. Com isso, o mercado pro entretenimento popular, consequentemente, também cresceu bastante. Principalmente os shows, né? Lugares como o Montmartre, em Paris, e não sei pronunciar isso na Alemanha, tá escrito aí no resumo, vocês estão acompanhando. Eles viraram, assim, pontos considerados quentes, né? Para diversão, para criatividade. Esses bairros, eles atraíam artistas e pessoas que amavam a vida boêmia, né? E nesse clima, as formas antigas de entretenimento foram adaptadas e se tornaram mais profissionais, por assim dizer, né? Dando origem a novas maneiras de se fazer arte popular e negócios, cara. O capitalismo está integrado a tudo. A cultura refinada, especialmente a da boemia, estava de olho nas novidades do entretenimento, né? Que surgiam nos bairros urbanos. Em Paris, por exemplo, né, lugares como o cabaré. Eu ia já manifestar aqui uma emoção forte, mas não posso. Eles foram criados para poder agradar tanto a elite quanto os turistas, né, e também os intelectuais. E o artista
Toulouse-Lautrec, acho que é assim que se fala, ele ajudou a imortalizar esses lugares aos mais fanfarrões. Toulouse-Lautrec, não sei como se pronuncia, está no resumo. Foi o cara que ajudou a imortalizar o cabaré. Informação dada e muito importante. Prosseguindo, na Grã-Bretanha, as salas de concerto, elas atraíam pessoas que apreciavam a arte, a cultura, enquanto figuras como o eterno Chaplin, né, o Charlie Chaplin, eles se tornavam, né, famosos em todo o mundo. Além disso, a influência dos artistas populares, eles foram além da Europa, né, com estilos como o canzone napolitana e o flamenco, né, o tango também, acabaram ganhando mais destaque internacionalmente. Antes, a tecnologia tinha começado a mudar a forma como as pessoas viviam a arte e o entretenimento, mas ela tinha limitações, né? O fonógrafo e a imprensa eram novidades, mas eles ainda tinham assim muitas restrições, né? Com a chegada do cinema, galera, foi o pulo, tudo mudou, né? O cinema era uma nova forma de arte que ele podia mostrar imagens em movimento e contar histórias de maneiras que todos os outros meios não conseguiam, né? Isso permitiu uma liberdade criativa e também técnica incrível, cara, incrível, e transformou o campo artístico, né, fazendo do cinema simplesmente, para a época, a revolução artística mais inovadora de todos os tempos. O cinema cresceu assim rapidamente, muito rápido, por volta de 1890, as primeiras câmeras já estavam funcionando e elas logo começaram a exibir filmes curtos, né, em lugares como os vaudevilles, acho que é assim que se pronuncia, e as feiras em várias cidades do mundo, né, Paris, Berlim, Nova York, né, as maiores. E em apenas 10 anos, o cinema virou assim uma febre, cara. Ele viralizou. Com nada mais, nada menos, gente, assustem-se. 26 milhões de americanos assistindo a filmes toda semana. Para a época, isso era um número desproporcionalmente ultra absurdo. Até 1914, se liga, quase 50 milhões de americanos iam no cinema. E a indústria de filmes, assim, virou um grande negócio. Um negócio, né? Lembra que o que eu falei? Tinha o dedinho do capitalismo lá em tudo. Meu irmão, quando o cinema estourou, foi aí que Hollywood começou a se destacar, né? Como principal centro de cinema do mundo. Os primeiros cineastas, eles estavam mais preocupados em ganhar dinheiro, claro, fazendo filmes que agradassem, né, a massa. Muitos deles eram imigrantes judeus e pobres, né? Ou artistas que ainda não eram muito conhecidos. E eles queriam criar filmes que atraíssem um público grande e que não era muito exigente, né? Nos Estados Unidos, pessoas como o Carl Laemmle e William Fox. É isso. Eles começaram a explorar o mercado e fazer muito sucesso. Já na Europa, a reação foi diferente. Enquanto nos Estados Unidos, os filmes eram vistos como, assim, uma ótima forma de diversão popular, de entretenimento popular, na Europa, algumas pessoas achavam que o cinema era só um passatempo para as classes mais baixas, né? Não davam muita importância pro cinema. Cinema era rolê de pobre. O cinema, ele conseguia contar histórias, né, de um jeito que todo mundo entendesse, usando sons e imagens, né? Isso ajudou absurdamente a fazer com que os filmes de Hollywood eles fossem conhecidos e assistidos em todo o mundo, né? Mesmo que algumas pessoas achassem que o cinema, assim, não era uma parada tão artística quanto as outras formas de arte, ele acabou se tornando, assim,
incrivelmente importante para o entretenimento cultural global. A indústria de filme dos Estados Unidos conseguiu dominar o mercado porque ela conseguiu cobrir os seus custos e ainda ganhar dinheiro com filmes dentro dos Estados Unidos. E depois se expandiu para o resto do mundo. Cara, cinema realmente é uma parada surreal. Se tornou uma forma de entretenimento popular global. Por quê? Você não precisava falar. Então não tinha, a princípio, a limitação da língua. Era tudo sons, né, da parte técnica e imagens. Consequentemente, todo mundo entendia. Era relativamente barato de se fazer. E era barato de consumir. O combo perfeito do investimento do capitalismo nas artes. Culminando no cinema, pessoal, esse foi o resumo do capítulo 9 da Era dos Impérios. Se você está curtindo o conteúdo, sobreviveu até aqui, deixa aquele joinha, passa pra frente para quem está estudando, que é importante pra caramba. Vou ficando por aqui, pessoal. Próximo vídeo, resumo do capítulo 10. Tá acabando. Valeu, falou. Bons estudos para vocês. A Airfryer apitou. Estou com fome. Fui.